Quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Hoje nós teremos uma aula bem legal. Oi, crianças, tudo bem? Lembram que ontem na nossa história a Dona Coelha fez um bolo de cenoura bem gostoso para os animais? Então, hoje a gente vai aprender a fazer esse bolo de cenoura, tá bom? Vou passar os ingredientes. Mas antes de fazer uma receita, nós temos algumas regrinhas da cozinha. O que é? Lavar bem as mãos, prender os cabelos, tá? Sempre que a gente for mexer na cozinha, a gente precisa da supervisão de adultos, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto com os ingredientes. Esses são os nossos ingredientes que nós vamos precisar para a nossa receita. Então tá lá, bolo de cenoura, ingredientes. Vocês sabem o que são ingredientes? Ingredientes são os alimentos e a quantidade necessária para fazer uma receita. Então nós vamos precisar de 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 cenouras, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha e 1 colher de fermento. Então vamos lá, chama a família, separa os ingredientes que a gente volta com a receita já já. Esse é o modo de fazer ou modo de preparo. O que é isso? É o passo a passo de como tem que ser feita uma receita. Então uma receita ela é dividida em 2 partes. Ingredientes, que são todos os alimentos e a quantidade necessária. E o modo de fazer ou de preparo, que é o passo a passo daquela receita, tá bom? Então aqui nessa receita do bolo de cenoura, nós vamos bater no liquidificador as cenouras picadas, os ovos, o açúcar e o óleo. Depois coloque a mistura numa tigela e acrescente farinha, ponha numa assadeira untada e leve ao forno pré-aquecido, tá bom? Essa daqui é a minha Dona Coelha. E aí, crianças, já separaram os ingredientes? Então tá bom, vamos começar. Hoje eu chamei uma pessoa bem especial para me ajudar. O Theo! Muito bom, vamos começar? Então vamos lá. 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 cenouras lavadas e raspadas, 1 xícara de leite, 1 colher de fermento e 2 xícaras de farinha de trigo. Nós vamos começar então com os 3 ovos. Então, quebra, joga lá dentro. 3 ovos. Isso. 1 xícara de óleo. Eu usei essa xícara aqui como medida para tudo, tá? 2 xícaras de açúcar. 1 xícara de leite. Segura a xícara para mim. 1 xícara de leite, devagar. Isso. A cenoura tem que cortar antes de colocar lá dentro, tá bom? Então, a mamãe vai ajudar a cortar, senão não bate. Sempre lembrando, quando for mexer com faca, com coisas quentes, sempre tem que ter a ajuda da mamãe, do papai e da família. Pra não cortar o dedo? Isso. Agora, a farinha e o fermento, nós vamos mexer separado numa outra vasilha, tá bom? Ó, nessa tigela, o que vocês vão colocar aqui? O fermento, 1 colher de fermento. E também as 2 xícaras de farinha. Isso. Pronto. Deixa eu sacudir. Aí depois que bater no liquidificador, nós vamos colocar a mistura aqui dentro, tá bom? Agora vamos bater.
bateu bem já todos os ingredientes lá no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Nós vamos despejando aqui, ó, e misturando. Mistura bem, tá? Deixa eu te ajudar. Vai misturando até sumir a farinha. Deixa eu fazer. Devagar, tem que ser devagar. Isso. Mistura. Senão a farinha não sumasse. Sumasse. Mistura bem. Mãe, deixa eu fazer. Eu tenho que fazer. Vai, mistura. Devagar. Deixa a mamãe tirar do canto agora. Tá vendo, ó? Quase sumindo a farinha. Já sumiu. Então... Bem nos cantinhos também. E aí fica assim a massa, ó. Aí vamos colocar no potinho. Bem bonita. Aí vamos comer. Bom, agora depois vocês vão untar a forma com margarina e farinha de trigo e colocar no forno. Se não queima. Camila, corta. Depois que a massa estiver pronta, vocês escolhem uma forma, pode ser essa de furo no meio, pode ser forminhas de cupcake. Eu já escolhi forminhas de cupcake, mas vocês podem usar a que vocês tiverem em casa. Unta com margarina, passa farinha e leve ao forno pré-aquecido, tá bom? Oi, crianças, então, enquanto o bolo tá assando, nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Então vamos lá, corre, pega seu caderninho, sua folha. Gente, quando eu falei folha de sulfite, vocês podem utilizar qualquer uma, tá? As folhinhas que vocês tiverem em casa. Pode ser um caderno, pode ser folha de sulfite, pode ser folha de fichário, qualquer folha, tá bom? Então vamos lá. O nome da nossa brincadeira hoje, da nossa atividade, é uma brincadeira. É adivinha o que é, tá? Eu falo e vocês anotem a resposta. Aparelho utilizado para bater a massa. Qual é o nome desse aparelho? Anota aí pra mim. 2. Qual é o legume utilizado nessa receita? Anota. 3. Utilizei para medir os ingredientes. O que eu utilizei para medir? 4. Quais são os líquidos utilizados no bolo? Volto já. Atividade número 2. Vamos lá. A. O que devemos fazer antes de preparar uma receita? Quais são os cuidados que nós temos que ter? O que a gente faz antes de preparar uma receita? B. Qual é a primeira parte de uma receita? C. Qual é a segunda parte de uma receita? Uma receita ela é dividida em duas partes. Vocês lembram os nomes que eu falei? Então anotem aí pra mim. Atividade número 3. Vamos lá. Eu tô com algumas palavras aqui e eu preciso que vocês coloquem elas em ordem alfabética, tá bom? Então eu vou colocar, elas estão todas bagunçadas e vocês vão colocá-las em ordem alfabética. Então a palavra 1, prato, palavra 2, bolo, palavra 3, açúcar, palavra 4, ovos, palavra 5, geladeira, palavra 6, cenoura, palavra 7, espátula, palavra 8, leite. Palavra 9, margarina. Palavra 10, forma. Ordem alfabética seguindo a ordem do alfabeto, lembra? Então a primeira palavra que começa com A, qual vem a segunda? A B. Se não tiver a B, aí já vai para C e assim por diante, seguindo as letras do alfabeto, tá bom? O resultado final dos nossos bolinhos de cenoura da Dona Vieira. Vocês podem fazer um brigadeiro, vocês podem fazer um chantilly, colocar granulado na massa ou deixar ele assim mesmo, tá bom? Fica aqui uma sugestão de uma mesa de Páscoa para vocês fazerem com a família. Um beijo e até a próxima!